Senhor. Olá, irmãos, sou o pastor Denis, em breve estaremos juntos. Somos muito gratos a todos vocês que têm orado por nós. Estamos muito felizes porque está chegando a data da nossa mudança e em breve então estaremos juntos com vocês. Enquanto isso não acontece, nós vamos já participando de alguma maneira da vida da igreja e hoje eu tenho a oportunidade de ser o facilitador aqui, iniciando inclusive um novo livro, para os nossos estudos aí às quartas-feiras, o livro Comunidade Verdadeira, a prática da koinonia, do autor Jerry Bridges. E o capítulo 1 é o capítulo que nós vamos olhar hoje, para onde nós vamos olhar, tem como título Compartilhando a Vida. Antes de entrarmos no capítulo 1, uma menção aqui sobre o prefácio. Ali no prefácio, o autor, ele conta que no passado ele fez uma pesquisa profunda sobre a palavra grega koinonia. E a gente vai ver um pouquinho sobre essa pesquisa hoje mesmo, Embora ela será aplicada aí durante todos os capítulos, aí, todos os estudos que nós teremos nas quartas. E ele revela ali também no prefácio que ele foi confrontado ao perceber todo o crescimento que ele ainda precisava ter na aplicação da koinonia à sua vida como cristão e membro da Igreja de Cristo Jesus. Então, com certeza, também seremos confrontados em cada estudo deste livro, No capítulo de hoje,
o autor ele começa abordando algo sobre a palavra comunidade, porque o título do livro é Comunidade Verdadeira. Uma comunidade é um grupo de pessoas que tem algo em comum. Comunidade agrícola, comunidade italiana, numa cidade, a comunidade acadêmica de uma universidade. Então, o autor propõe, pensando na palavra comunidade, duas perguntas, com ênfase na comunidade cristã. O que é comunidade bíblica? E a segunda pergunta, a base bíblica para usarmos a palavra comunidade em nosso contexto cristão? E ele sugere, então, que para nós respondermos essas perguntas durante todo o estudo do livro, nós precisamos investigar o significado da palavra grega koinonia, que normalmente traduzida como participação, parceria, compartilhamento e comunhão. Mas como nós temos pensado comunhão hoje em dia, né? Comunhão entre irmãos passou a significar pouco mais do que uma atividade social cristã, um bate-papo agradável com o pessoal da igreja, um cafezinho, bolinhos, após as programações da igreja, né? No término dos cultos ou nos intervalos, enfim. Nós já chamamos isso de comunhão, mas o autor taxativamente comunica, não é esse o sentido de comunhão entre irmãos no Novo Testamento. O que é então comunhão no Novo Testamento, koinonia, né? E o autor logo cita Atos 2, 42, que é a primeira ocorrência do termo comunhão no Novo Testamento. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, comunhão é colocado ali juntamente com as práticas ali dos primeiros cristãos ali, no início da igreja, né? A prática da oração, por exemplo. Outro texto que ele logo menciona no início do capítulo é 1 João 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, tanto um texto lá em Atos 2 quanto em 1 João 1,3, a palavra koinonia ela pode ser traduzida por partilhar a vida, né? Partilhar a vida comum com outros crentes, partilhar uma vida com Deus Pai e Deus Filho. Então, meus irmãos, nós estamos pensando a koinonia como relacionamento e não atividade com pessoas. Os cristãos, ali em Atos 2, se dedicavam a um relacionamento. Eles partilhavam a vida de Deus por meio da habitação do Espírito Santo. Eles ingressaram num relacionamento pela fé em Cristo Jesus e não por se unirem a uma organização. Koinonia, então, é a partilha de uma vida comum em Cristo Jesus. Pensamos também em koinonia como parceria. Uma forma de koinonia foi usada como parceria nos negócios. Por exemplo, lá em Lucas 5:10, nós temos que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, eles eram sócios de Simão, eles pescavam, então eles tinham uma sociedade ali na pescaria. A palavra traduzida por sócios ali, tem ideia de parceiros, é a palavra grega koinonia. No campo espiritual, há a ideia de cooperação, parceria no trabalho, né? Lá quando Paulo escreve a Filemon, Paulo escreve como se Filemon ele escreve como se Filemon considerasse como um companheiro, um parceiro na fé. Para a igreja de Filipos, Filipenses 1, 4 e 5, Paulo comunica que orava pelos filipenses por causa da cooperação que eles tinham dado ao Evangelho. Essa ideia de parceria no Evangelho. A Gálatas 2:9, Paulo informa que Tiago, Pedro e João, eles haviam estendido a mão direita em posição de mão em direção a Paulo e a Barnabé, como sinal de comunhão, aprovando a parceria entre eles na pregação aos gentios. Então, parceria espiritual é a ideia. Relacionamento descreve crentes como uma comunidade.
Parceria descreve essa comunidade em ação. Assim como uma parceria empresarial, ela tem os seus objetivos, essa parceria espiritual que nós temos uns com os outros também tem objetivos. E o principal objetivo é a glória de Deus, é glorificarmos a Deus. Então, koinonia também é partilha de uma parceria que envolve promover o Evangelho e assim Deus é glorificado. Pensando em koinonia, nós chegamos a duas palavras: relacionamento, que é a vida comum em Cristo, e parceria. Outra palavra que nos revela mais sobre koinonia é compartilhamento. O compartilhamento de uns para com os outros em um nível pessoal, espiritual mais profundo, com o foco em Deus e em Sua palavra. O compartilhamento com os nossos irmãos das coisas que Deus nos tem dado a conhecer acerca de si mesmo, na esperança de podermos ajudar os nossos irmãos a conhecer melhor ao Senhor e assim enriquecer sua comunhão com Ele. Então nós vemos ali em Atos 2, no versículo 42, que os irmãos em Cristo eles se encontravam constantemente para ouvir os apóstolos, o ensino dos apóstolos, para partilhar essa vida comum através do ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam nessa comunhão, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles sempre estavam ali juntos, aprendendo, sempre orando e compartilhando deste ensino, vivendo essa comunhão. Eles aprendiam individualmente também e eles compartilhavam daquilo que eles aprendiam quando estavam juntos. E quando estavam juntos? Sempre. O próprio texto, na continuidade do texto, vai mostrar que eles diariamente se reuniam no pátio do templo. Então isso é comunhão, partilhar uns com os outros daquilo que Deus está nos ensinando por meio das Escrituras, compartilhar com os nossos irmãos, ensinando a palavra, o Evangelho. E uma última ênfase da palavra koinonia, um conceito de koinonia, é compartilhamento com os irmãos dos bens materiais que nos são confiados. Nos versículos 44 e 45, lá do mesmo capítulo, em Atos, capítulo 2, nós lemos: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Partilha de recursos materiais. Mas não é só neste texto que esta ideia do compartilhar de bens nós vemos na Bíblia. Há outros textos também, por exemplo, Romanos 12, 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Hebreus 13, 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm. Compartilhar, repartir, são traduções da palavra grega koinonia. E isso é um privilégio, essa partilha dos bens, esse compartilhar os bens. É um privilégio para os cristãos, mas também é um dever. Como é um privilégio para um pai participar das necessidades materiais de um filho, também é um dever desse pai. Então, quando um membro da comunidade sofre, ajudamos compartilhando os bens com este irmão em Cristo, e assim acontece o reconhecimento que nós estamos vivendo um relacionamento de comunidade. Irmãos, precisamos compartilhar uns com os outros, porque nós não somos proprietários de nada, mas somos mordomos dos bens que Deus confiou a nós. Lá em 2 Coríntios 8, 13 e 14, nós lemos o seguinte: nosso desejo não é que outros sejam aliviados, enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Então, o contexto aqui nos traz a ideia de
koinonia nessa ideia de participação da assistência material aos santos, ideia de prática contínua na comunidade, prática inclusive em prol de crentes de outras cidades. Eles estavam cooperando, ajudando, dando assistência, vivendo a comunhão dessa forma com os cristãos da Judéia. Então, a comunhão vai muito além do bolinho com bolachinhas, cafezinhos, juntamente com pessoas, mas tem relação com satisfazer necessidades de crentes, colocando a mão no bolso. Isso é compartilhar com eles uma vida comum em Cristo. Resumindo, então, o nosso estudo como um todo, viver comunidade cristã verdadeira é viver comunhão verdadeira. Por isso, estudo sobre a palavra koinonia. É compartilhar a vida. Então, nós podemos pensar koinonia em 4 dimensões: relacionamento, compartilhando uma vida em comum em Cristo Jesus; parceria, a ideia de cooperação com os irmãos, tendo em vista o propósito comum, a glória de Deus; comunhão, que é essa ideia de compartilhamento do que Deus nos tem dado nas Escrituras, o que Ele tem revelado a nós sobre eles. Então nós vivemos uma comunhão enquanto compartilhamos dele mesmo, das Escrituras com os nossos irmãos. E em último, compartilhamento dos bens materiais. Então fica aqui o encorajamento para que você se reúna com sua família em todas as outras quartas-feiras, assistam ao vídeo e cresçam em oração e orem por aquilo que nós aprendemos hoje, relembramos hoje talvez, e aprenderemos e relembraremos nas demais quartas-feiras, né? Aproveite o tempo agora e pare um pouco, né, para orar com sua família e coloque esses motivos ou o conteúdo, ainda que ministrado de maneira bastante rápida, cada um dos termos aqui, né, as possibilidades de tradução, mas daquilo que você pegou um pouco, então coloque diante do Senhor agora. Ore para que você e a sua família cresçam. Cresçam no relacionamento com os irmãos em Cristo, na vida comum com os irmãos, na percepção dessa parceria que tem com os irmãos em Cristo. Nós temos uma parceria, a propagação do Evangelho para os não crentes. Falar do Evangelho entre irmãos em Cristo para nosso crescimento e edificação. Então, crescimento na parceria. Crescimento na comunhão como compartilhamento daquilo que você tem aprendido com o Senhor nas Escrituras, ou seja, nós possamos crescer no compartilhar das Escrituras, nas nossas conversas, no dia a dia, que falemos mais sobre os textos sagrados, que aprendamos mais uns com os outros dos princípios do nosso Senhor. E orem também para que você e sua família, para que vocês cresçam na prática do compartilhamento dos bens, como bons mordomos destes bens, que são na verdade do dono de toda a prata e de todo o ouro, o nosso Senhor. Então orem, tenham um bom tempo ainda aí vivendo este compartilhar, esta comunhão em família, né? E que Deus seja glorificado e que todos nós possamos ser edificados. E Deus abençoe a todos vocês.